Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Agenda Saúde e hoje vamos falar da importância da atividade física na vida das pessoas para uma vida mais saudável e para isso, para nos guiar, nós trouxemos um convidado especial que inclusive é especialista da área, Guilherme Souza, personal trainer, que inclusive tem um estúdio em Goiânia, que é o Estúdio Guilherme Souza. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Salazar. Agradeço pelo espaço. Boa noite a todos. É sempre bom poder contribuir um pouco com dicas e recomendações sobre exercício físico. Eu que fui formado pela Universidade Estadual de Goiás, possuo um mestrado em Ciências da Saúde, então espero poder agregar bastante aqui hoje contigo. Poderia me falar quais são os benefícios do exercício físico regular na vida das pessoas? Então, são inúmeros. Começando por saúde física, a gente pode citar a melhoria na função cardiovascular, fortalecimento muscular e ósseo, controle de peso corporal que reverbera em prevenção de diversas doenças crônicas, saúde mental, diminuição dos níveis de ansiedade, depressão, estresse, que hoje na nossa sociedade é o mal do século, né? E também em questão de melhora a nossa rotina, deixa os indivíduos mais dispostos, melhora a qualidade do sono. Inclusive, recentemente, nos últimos anos, estão saindo diversos estudos tratando o exercício como um remédio. Tem um estudo interessante que relata que o exercício físico ele é remédio para mais de 26 doenças diferentes. Então, o fato de você não ser sedentário já é um benefício muito grande. E o que você recomendaria de como iniciar uma rotina de exercício para pessoas iniciantes? Então, o primeiro passo é buscar algo que você goste de realizar, preferência. Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente leva por mais tempo. Então, para diminuir o risco de desistência, experimentar diversas modalidades até que você encontre uma que você tenha mais aptidão. Do contrário, também é verdadeiro. Conforme a constância vai aumentando, a sua chance de desistência, de parar com a atividade física, com o exercício físico, ela diminui. Então, primeiro ponto, preferência. Além disso, é interessante também buscar um acompanhamento profissional para deixar a atividade mais segura, principalmente nesse início. Procurar uma atividade também que seja de acordo com o orçamento, porque muitas vezes, quando tem que cortar algum gasto, geralmente as pessoas vão direto, né, no ponto que é o exercício físico. Então, quando você tem uma atividade que está dentro ali, bem elaborada no seu orçamento, você pode até deixar e continua, não desiste. Então, são vários fatores. Melhor prevenir do que remediar. Sempre. E quais são os tipos de exercícios? São mais indicados para diferentes objetivos, por exemplo, emagrecimento, ganho de massa e etc. Então, para o emagrecimento, a principal recomendação é combinar sessões de exercício aeróbico com treinamento de força. Por exemplo, o treinamento de força, musculação, propriamente dita, o gasto calórico ali durante a sessão não é tão alto, porém gera danos que você vai continuar gastando caloria ao decorrer do tempo para recuperar o que foi gerado de dano durante a sessão de treino. Já o exercício aeróbico, ele tem um gasto calórico alto durante a sessão, mas terminou a sessão, já volta ali em estado de repouso e já diminui. Então, combinar os dois é sempre a melhor solução. Guilherme, falando em relação à constância, a gente sabe que o índice de desistência das pessoas para tudo é gigantesco, né? É raro a gente deparar com uma pessoa que trabalha num segmento há mais de 10 anos, ou que faz uma atividade física há mais de 10 anos, por exemplo. O que você recomenda para manter essa motivação para a gente fazer exercício todos os dias? Então, o primeiro ponto é aquilo que falei anteriormente, de procurar alguma modalidade que seja prazerosa. Isso é um fato, né, que não se discute. E também estabelecer metas alcançáveis, objetivos claros. Por exemplo, na minha rotina, eu não consigo treinar todos os dias. Então, se eu colocar na minha rotina que eu preciso fazer 6 treinos na semana, quando chegar na quarta-feira e eu não cumprir 2, 3, eu vou me desmotivar e falar, agora eu vou deixar para a semana que vem. Entendi. Então, seria uma meta para mim que não é atingível, não é alcançável. Então, se estabelecer metas atingíveis já ajuda a diminuir esse risco de desistência. Também fazer uma avaliação física quando vai começar e após um período de tempo para acompanhamento dos resultados. Entendi. Os resultados, claramente, é o que mais motiva a pessoa a continuar. Com certeza. Não sei se você já fez alguma avaliação física e viu ali que você perdeu uma circunferência abdominal, ganhou uma massa muscular, e aí vai embora. A partir dali, você não para mais.
É interessante também quando você treina com um amigo ou com algum acompanhamento, porque sozinho a chance de desistir também é maior. E por fim, colocar como prioridade, né? Você determinar, criar uma rotina onde você determina um período do dia que o exercício vai ser sua prioridade. E assumir aquele compromisso, não faltar. E tudo isso faz com que a chance de desistência diminua. Guilherme, e quais são os erros mais comuns que você vê as pessoas que se iniciam a fazer atividade física que elas têm na rotina, assim? Um dos principais erros é querer o resultado todo de uma vez. Não ter paciência para o resultado, ter pressa. Uhum. E aí o que que acontece? E realmente acontece muito. Às vezes chega cliente pra gente que teve experiência em outros lugares e que na primeira aula quer fazer tudo. Fica ali mais de hora no ambiente de treino. E no outro dia sente tanta dor porque não está acostumado com o que eles estímulo que desiste na primeira semana. Então tem que ter uma paciência, não pode ter pressa para alcançar os resultados, porque quanto mais balanceado, quanto mais planejado, mais duradouros são os resultados. Quanto mais natural. Quanto mais Inclusive. natural. Guilherme, como a gente pode evitar lesões durante a prática de atividade física? O primeiro passo é fazer uma avaliação inicial. Então, é identificar qual é a necessidade que você precisa. Tanto essa avaliação inicial que eu falo, não é a questão daquela de composição corporal, não, é uma avaliação de função, de movimento. Então, por exemplo, muitas pessoas têm muita disfunção em tornozelo, em quadril, e acaba compensando outras articulações durante a execução de exercício. Então, o primeiro passo é avaliar se tem alguma articulação que ela é compensada ou não. Segundo passo, não preocupar tanto com cargas no início. Sobrecarga articular, quando você realiza um exercício com uma carga excessiva, acima do que o seu corpo ele é capaz de realizar, aumenta o risco de lesão. Então, é um segundo aspecto interessante. E também procurar a ajuda de um profissional para você ter uma supervisão e segurança. Muitas pessoas acabam vendo muitos exercícios na internet. Já chega na academia, já quer fazer. Já chega e quer fazer e não é bem assim, porque cada indivíduo ele é único. Então, assim, um exercício, ele pode ser aplicado, mas tem todas as suas variações. Então, cada nível de condicionamento, cada nível de aluno, ele pode ser aplicado o mesmo exercício, mas de uma variação diferente. Então, quem é responsável, quem consegue orientar nesse sentido é um profissional de educação física. Então, a supervisão é muito importante nesse sentido. Perfeito. Em relação ao aquecimento e o alongamento antes e depois do exercício? O aquecimento antes do exercício, ele previne o risco de lesão, porque ele prepara o seu corpo para a sobrecarga que está por vir. Alongamentos é uma polêmica aí dentro da educação física. Tem vertentes que acreditam que melhora o desempenho e previne risco de lesão, tem vertentes que não. Particularmente, não faço. Eu prefiro o aquecimento com preparação, com exercício de mobilidade articular, com exercício, alguma liberação miofascial antes do exercício de força e de potência. Ativação muscular, principalmente de músculos do core, escápulas, glúteo, que são músculos estabilizadores também, então um papel de estabilização que ajuda nessa proteção articular. Maravilha. E como a alimentação ela impacta no desempenho nos exercícios físicos? De forma super direta. Inclusive não realize treino de força sem se alimentar antes, né? Isso é claro que a nutricionista, um profissional de nutrição, ele é o mais recomendado para dar essas sugestões, mas dicas que a gente pode dar aqui é sempre procurar realizar uma refeição pré-treino, né? Porque a demanda energética no treino de musculação, por exemplo, treino de força, é muito alta. Então a gente precisa ter um estoque de carboidrato no momento da sessão, porque dependendo da intensidade, isso pode gerar alguns efeitos, passar mal mesmo durante o treino, ter algum mal-estar. Uma tontura. Além disso, às vezes nem chega a ter um mal-estar, mas tem uma queda no desempenho, você não tem a mesma força, você não consegue fazer aquela repetição a mais ali no final, entendeu? Entendi, Guilherme. Em relação, como que você sugere para a gente criar planos de exercícios personalizados? O treinamento personalizado hoje, ele cresce a cada dia, né? E é com que eu trabalho há muito tempo. E... Você não tem uma academia convencional? Não. O estúdio, ele é um estúdio de treinamento personalizado. A gente atende no máximo 3 alunos por professor.
Entendi. Com no máximo 6 alunos no ambiente. Então é um ambiente muito mais exclusivo, aconchegante e proporciona uma supervisão, né? Proporciona uma segurança e um acompanhamento bem minucioso para o cliente. Entendi. E ali o treinamento personalizado ele inicia na anamnese e na avaliação. E quando eu falo anamnese e avaliação, é uma anamnese muito... É um mapeamento do cliente. A gente procura identificar histórico de atividade física, histórico de lesão ou dor, talvez não é uma lesão, mas tem uma dor, condições de saúde, limitações, quantidade de horas de sono. São diversas as perguntas que a gente faz na anamnese e a partir disso o aluno ele também relata seus objetivos e a gente parte por uma avaliação funcional e pega tudo isso para fazer um planejamento para o cliente. Então, a personalização a gente precisa de informações. Guilherme, em relação, qual que é a maneira mais eficaz para a gente medir o nosso progresso na academia? Certo. Vamos falar um pouco então de composição corporal, né? Se tratando ali do progresso dentro do emagrecimento, muitas pessoas focam muito no peso da balança. Sim. Então, vamos supor, você começa a treinar hoje, está com 75 quilos, daqui 6 semanas você vai fazer uma reavaliação, sobe na balança novamente e está com 78 quilos, 77 quilos. Você vai achar que você engordou, né? Exato. Só que aí que está a pegadinha, digamos assim. O certo é fazer uma avaliação de composição corporal e não só o peso da balança. A gente precisa avaliar percentual de massa muscular, percentual de gordura corporal, água corporal, né, se tem retenção de líquido. Porque acontece muito do aluno ganhar peso, do cliente ganhar peso na balança, mas perder gordura corporal. Então, assim, se ele ganhar massa muscular e perder gordura corporal, na balança o peso dele vai aumentar, mas ele emagreceu. E uma outra forma também interessante é até nas vestimentas, né? Você observar se uma calça está mais folgada, se um vestido está menos colado. Entendi. Tudo isso também é uma forma de mensurar. Sim. Tirar fotos para comparar depois e esquecer o peso da balança. Porque você não sabe se é gordura, se é massa muscular. Justamente. Somente o peso da balança ele pode ser mascarado. E para você saber de forma mais específica, você teria que ir num profissional para ele fazer essa medição. Justamente. Profissional de educação física, profissional de nutrição. Hoje tem vários métodos de avaliação, tem uns métodos mais rápidos, digamos assim, que é a balança biopedância, né? Que é muito, muito rápido, já sai o resultado ali imediato. Também tem aqueles adipômetros, que é para dobra cutânea, que pega as dobras cutâneas e faz um cálculo e também resulta no percentual de gordura corporal. Mas tem que procurar um profissional da saúde para realizar a avaliação. Hoje, esses profissionais seriam somente nutricionista, nutrólogo, ou vocês também oferecem esse tipo de medição no estúdio de vocês? Não, o estúdio ele tem sim, em todos os planos, ele tem uma avaliação física que engloba essa composição corporal. Show de bola. Não tem como a gente fazer um planejamento sem avaliar antes. O ponto de partida do planejamento é uma avaliação. Até para estipular metas, para entender qual é a necessidade do cliente. Então não tem como você treinar seu cliente sem ter feito uma avaliação nele. Maravilha. Guilherme, eu agradeço demais todas essas dicas, esse tempo seu que você disponibilizou para nós, para agregar com tanto conhecimento aqui para nós em relação à atividade física, né, que é muito importante na vida de qualquer pessoa. É uma honra trazer você aqui no programa, tá? E queria que você deixasse o seu @ aqui, você tem rede social para o pessoal te seguir? Claro, primeiramente eu que agradeço o espaço, foi muito agradável esse bate-papo aqui, espero ter contribuído um pouco com as dicas. Meu Instagram pessoal é @guisouza.prof e o Instagram do estúdio é @estúdio_Gui Souza. Então, só acessar lá que vocês vão ver todas as informações e os conteúdos legais. Ótimo. E agradeço você, telespectador, que nos acompanhou, tá aqui com a gente, e até o próximo Agenda Saúde. Show. Bora pro outro.